veículo com 46 passageiros que havia saído de Canoinhas com destino ao Beto Carreiro, hoje em Penha, tombou durante o caminho. Sim, meu jovem, né? O ônibus tombou ontem, né, domingo, dia 26, na SC 418, na Serra Dona Francisca, entre Campo Alegre e Joinville, no norte de Santa Catarina. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, 46 pessoas, entre elas adolescentes, estavam no veículo que havia saído de Canoinhas com destino, como eu falei ainda há pouco, ao Beto Carreiro, em Penha. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo transportava 46 pessoas e a maioria eram adolescentes. 24 vítimas foram encaminhadas para os hospitais em Campo Alegre, e São Bento do Sul e Joinville. Graças a Deus não houve óbitos. Os bombeiros atenderam 9 feridos que foram encaminhados em estado estável e a maternidade Sagrada Família em São Bento do Sul e para o Hospital São Luís de Campo Alegre. O acidente aconteceu em uma curva próxima ao quilômetro 16 da rodovia. Um dos passageiros que relatou os momentos de pânico vividos após o acidente entre Campo Alegre e Joinville, o Cristian Júnior Machado, de 18 anos, afirma o seguinte, abre aspas, o ônibus freava poucas vezes, mas estava tranquilo. Quando chegou na descida, ficou bem rápido. Na primeira curva, deu uma virada a mais e o freio não estava segurando. Quando chegou na curva, né, exatamente nesta curva onde tombou, ele capotou. E inclusive, esse rapaz aí relata que ele só sentiu que estava virando, foi uma loucura, porque quando ele viu as pessoas caindo uma por cima das outras, e aí barulho de grito e tudo mais, e é claro que várias pessoas ficaram em estado de choque. Em nota, a empresa Aviação Canoinhas de Viagens e Turismo, que foi contratada para realizar o passeio, afirmou que está prestando auxílio às vítimas do acidente. Agora é o seguinte, eu quero falar com você, papai, você, mamãe. Imagina só, o seu filho está indo para o maior parque, um dos maiores parques do mundo, né, que é o Parque do Beto Carreiro. E aí, no trajeto acontece um acidente desse, o ônibus tomba. Eu imagino que, pô, você contratou uma empresa de transporte para levar o teu filho, né, a realização desse sonho. E aí você toca o seu telefone, a notícia é que o ônibus tombou. Meu Deus do céu, imagina a aflição desse pai e dessa mãe, né? Sem contar o trauma dessas crianças estão sentindo aí, né, depois de um trauma desse, um ônibus, imagina só virar. Graças a Deus eu estava dando uma olhada, inclusive, no estado de saúde dos passageiros, tá? A maioria deles já pegaram alta, né? Outros estavam em observação e somente um estava em observação, já nos procedimentos ali para fazer uma cirurgia, mas nada grave. Mas eu quero chamar, sabe o que é ficar grave? Sabe o que é grave mesmo? Grave é a falta de manutenção que esse ônibus provavelmente não deve ter se submetido. Por quê? Porque, imagina só, o relato aí de um passageiro que estava dentro do ônibus. Ele disse que o freio não estava segurando. Danilo Gomes, a gente está falando de transporte de vidas, pessoas, crianças, adolescentes, poderia ser idosos, não interessa, são vidas, a gente está falando de vidas, né? E graças a Deus que não teve vítima fatal. Mas assim, dá muita sorte para o azar, na verdade, Danilo? Nós estamos falando, Paulinho, de uma fatalidade, né? Claro, a manutenção, nós não podemos antecipar isso. Agora, uma perícia no ônibus é que vai identificar se houve problema de manutenção ou não. Mas eu quero acreditar, num primeiro momento, Paulinho, quem conhece bem a Serra Dona Francisca, onde aconteceu esse acidente, é uma serra perigosíssima, tem curvas que você, se olhar para o lado, você é capaz de ver a placa de trás do veículo, de tão acentuadas que são algumas curvas nessa SC 418, que é a famosa Serra Dona Francisca, entra logo após Joinville. É provável, numa primeira observação, que o motorista tenha sido até bastante hábil. Ele preferiu capotar o ônibus do que jogar numa ribanceira, porque esta serra, ela tem locais, tem barrancos, precipícios enormes, sabe, Paulinho? Uma saída de pista ali naquele local pode ser fatal. Então, talvez o capotamento do ônibus tenha sido uma solução emergencial escolhida pelo motorista naquela hora. Mas, de qualquer forma, ainda bem que não tivemos vítimas fatais, mas foi
o susto, a gritaria diz que foi muito grande. É claro, imagina, dentro do ônibus gira, todo mundo bate em todo mundo, realmente é uma experiência pela qual ninguém quer passar. Agora vamos esperar a perícia para ver se o erro foi do motorista ou se foi da própria empresa, que pode ter pecado na questão de manutenção do veículo, que é o que geralmente ocorre quando se trata de descer alguma serra. E em Canoinhas, a empresa de Canoinhas seguramente deve conhecer o trecho, saber que a Serra Dona Francisca é uma serra muito perigosa, uma das mais perigosas do estado, juntamente com a Serra do Rio do Rastro, no sul do estado. É perigosíssimo, então a empresa precisa sim fazer uma manutenção bastante severa antes de qualquer viagem com aquele destino. Ô Danilo, inclusive aí já fica aí a lição, né, para as outras empresas, né, para que elas possam também realizar a manutenção de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais, sabe, mais próxima, porque afinal de contas a gente está falando, ó, imagina só, 46 pessoas estavam dentro desse ônibus. E aí, imagina só, hoje a gente poderia estar falando aqui, né, de uma tragédia aqui sem precedentes, né? 46 vidas, né? Se cai numa ribanceira dessa, você que conhece a região, você sabe o quanto é perigoso, né? Essa região, Danilo Gomes relatando pra gente, você que já passou por lá, você sabe muito bem do que a gente tá falando, né? São 46 pessoas que, graças a Deus, de repente uma atitude aí heróica do motorista, né? Por conta da falta de manutenção, ninguém sabe, ninguém tá fazendo julgamento não. A gente tá falando das hipóteses, o que pode ter ocorrido, né? Mas assim, também a gente quer agradecer, de fato, várias equipes, né, que se disponibilizaram para socorrer, né, para atender essa ocorrência. Foram empresas privadas, né, empresa ali da concessionária da Via, foi também o Corpo de Bombeiros, foi também o helicóptero, enfim. A gente quer agradecer todos esses profissionais que, de fato, fazem muito a diferença. E aí, graças a Deus que não ocorreu nada. Mas eu, como pai, assim, eu fico todo coisado, sabe? Eu fico assim meio que angustiado, porque eu fico pensando no pior. Imagina, gente, o jornal hoje seria seria somente isso, somente saber essa tragédia. Se cai na ribanceira, são 46 pessoas, 46 vidas, meu Deus do céu. Mas graças a Deus não vamos ficar pensando no pior, não vamos ficar pensando no que poderia ocorrer de ruim. Graças a Deus não foi, mas que fica a lição para outras empresas que principalmente ali acessam, né, aí o morro aí Dona Francisca, né? A Serra Dona Francisca.